sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Acampamento que eu e o James fizemos, que é o Legendário, que se Deus quiser, outros terão oportunidades aí. E durante aquele acampamento, muitas revelações foram feitas para mim. E uma das mensagens principais que eu aprendi durante aquele acampamento foi que durante os meus momentos de dores, os meus momentos de inquietação, pedia para Deus porque eu revivi algo que eu vim vivendo durante a minha vida quase toda, né? Desde os meus 15 anos de idade, lidando com dores físicas, né? Dores da minha carne, em função de, enfim, N razões, seja por não colocar Deus no lugar certo, né? Né? Colocar Deus acima de tudo. Ele cuidando de mim, ele estando perto de mim, ele sempre me chamando, né, para perto dele, né? E novamente durante aquele acampamento a gente tinha que fazer uma caminhada e eu sentia muitas dores nos meus pés porque nos últimos 5 anos eu vinha sofrendo com uma fascite plantar, que é uma inflamação na sola dos pés, e durante aquela caminhada eu não conseguia, não estava conseguindo lidar com isso, com aquilo, porque estava doendo muito, eu estava carregando minha mala e alguém precisou oferecer ajuda para continuar carregando minha mala para mim. E eu vim sofrendo com aquilo e chorando e para Deus ali, orando e, pai, me explica, me fala por que que eu tenho que passar por isso novamente, por que que é tão difícil, por que que eu tenho que, novamente, alguém tem que estender a mão para mim, me ajudar, não por questão de orgulho, mas assim, a minha vida inteira, todas as vezes que eu ficava doente, eu ficava praticamente inabilitado de usar os meus braços. Então, eu sempre precisava de alguém para me ajudar em alguma coisa. Então, assim, já fazia parte da minha rotina ter que ficar me humilhando constantemente ali, né, e pedindo ajuda. E ali eu vim pedindo para Deus, né, que Ele me revelasse o porquê que eu tinha que passar por aquilo novamente, por que que eu tinha que passar por uma situação, né, constantemente na minha vida onde eu tinha que estar, e que Ele me revelasse durante aquele acampamento, né. E o que Deus veio trazendo na minha mente ali, que Ele me revelou, que Ele conversou comigo, e de fato aquilo me ajudou muito. Tanto é que ao final do acampamento meus pés já não doíam mais, né? Mas o que ele falava o tempo todo era que eu tivesse fé, né? Que eu te mantivesse a minha fé e entregasse as minhas dores a Ele. Que eu entregasse as minhas dores a Ele. Que não era sobre mim, né? Que não é sobre mim, né? Então, assim, não é eu ficar reclamando das minhas dores, ficar olhando para as minhas dores. A época onde trouxe maior transformação na minha vida foi quando eu parei de olhar para mim. Eu lembro uma época que doente, eu tinha né, meu filho tinha 2 anos de idade, eu novamente fiquei doente naquela época, excesso de trabalho, tanta coisa aconteceu ali na minha vida. Eu morava, tinha acabado de me mudar para os Estados Unidos, tinha um emprego dos sonhos e entrei numa rotina de trabalho excessivo, porque tudo que mandava eu fazer eu falava sim, porque eu tinha medo de falar não, e fui assumindo responsabilidades onde, nossa, não posso nem falar assim, nem lembro se Deus passava pela minha mente. Talvez passasse, porque quando a gente estiver sofrendo, a gente começa a lembrar dele, né? Mas chegou um momento ali onde realmente as dores vieram muito fortes. Tomei várias injeções nos meus braços, né? E nada resolvia. Os 2 médicos aqui nos Estados Unidos falaram: "Ah, você não melhora mais, você está inválido. Já fazem 8 meses que você não melhora, então não tem mais solução para você." E assim, até por um momento de raiva, de orgulho e tudo mais, né, a gente voltou para o Brasil e em algum momento comecei a fazer um monte de treinamento, andar sob brasa, fazer um monte de coisa para realmente controlar as dores pela mente, né? Então, um negócio meio maluco mesmo. E nesse processo eu coloquei na minha cabeça que eu ia subir o Monte Everest, né? Porque se meus braços não estavam funcionando, minhas mãos estavam, não, isso. Então, minhas pernas estavam e eu ia subir o Monte Everest. Eu ia fazer uma campanha de arrecadação de dinheiro entre amigos. E se eles doassem, e eu chegasse lá no Monte Everest, lá no topo, lá, eu ia pegar aquele dinheiro e ia doar em alguma instituição de caridade. Mas eu ia criar algum propósito para mim, né? Porque eu não poderia viver a esmo. E um dos desafios é que, caso eu não conseguisse chegar lá no monte, eu ia dobrar aquilo que eu tinha arrecadado e ia doar para alguma instituição. Então era uma forma de até eu me desafiar, né? E aí, durante esse processo, minha esposa falou assim: eu acho que ele ficou louco mesmo. Agora eu preciso entrar aqui e tentar ajudar um pouquinho mais. E aí ele encontrou uma campanha de uma criança que estava. Uma criança que tinha sofrido um afogamento e o pai tinha abandonado a família. A esposa tinha mais 4 filhos para cuidar e ela precisava de ajuda para, né, cuidar dessa criança. E a minha esposa colocou: será que a gente consegue
fazer alguma coisa? Eu falei, a gente consegue, só que eu não consigo digitar, né? Eu não consigo mexer os braços, né? E aí eu lembro que a minha esposa... A gente chegou no Brasil ainda e descobri que minha esposa estava grávida, né? Enfim, nos últimos 3 meses de gravidez da minha esposa, ela ficou digitando e construindo esse sistema. A gente fizemos tudo que tinha que fazer e batemos na porta daquela senhora, daquela mãe. E a Bíblia vem trazendo tanta revelação, né? Mas enfim, a mãe falou que não queria ajuda, né? Aí hoje eu vejo, né, na Bíblia, estudando os últimos 10 meses, né, que Jesus bate a sua porta, né? Se você não quer, ele bate os pés e vai para a próxima casa, né? Então, que ele me trouxe mais clareza. Cada vez mais a Bíblia vem me revelando muita clareza sobre tudo que veio acontecendo na minha vida nos últimos 30 anos, né? E aí fomos numa outra mãe, a mãe falou eu quero, aí fomos numa outra mãe, eu quero, fomos numa outra mãe, eu quero. Sei que no final de tudo isso foram 51 famílias ajudadas, né? Quase R$ 1 milhão arrecadado durante aquele ano. Foram quase 2 anos de projeto. E o que eu tenho a dizer é que foi nesse período onde eu tive o maior avivamento espiritual da minha vida, sabe? Onde realmente eu tive a maior cura. Porque mesmo eu sofrendo na carne, tudo que eu sofria era eu tirando o foco dos meus problemas e focando no problema do outro, era ajudando o outro, era estender a mão para o outro, onde que realmente eu recebia a cura. Então a dor que a gente sente, às vezes dói, mas o que cura mesmo é a gente parar de olhar para as nossas dores e olhar para as dores do outro. É olhar para o propósito que a gente está fazendo aqui para o outro. Às vezes é difícil, a gente vai passar por situações que realmente são muito complicadas, mas o propósito ele é maior. O propósito é maior. É a transformação que eu tenho trazido aqui, que você vai trazer, que você tem trazido aqui para a vida do Lucas, para a vida do James, para a vida da Dona Marineide, para a minha vida, para a vida de quem vai chegar, para a vida do próximo. É a doação que a gente está fazendo. E não é fácil a gente vir aqui se humilhar, falar da nossa própria vida, falar dos meus problemas, vir aqui e lembrar, olha, ontem eu fui tolo. Isso daqui não é para qualquer um. Isso aqui é se livrar da vaidade e pensar no outro. E pode ter certeza que Deus está feliz pelo que ocorre aqui, né? Não porque a gente acerta todo dia, mas porque nós estamos aqui, ó, vulneráveis, estamos aqui, ó, dando o nosso melhor, né? Mesmo sabendo que muitas vezes estamos perdidos, muitas vezes não sabemos o que fazer, mas o que nós precisamos é entregar para Deus. É entregar para Deus. E se cada um vier com o coração, né, dando o melhor, né, e sempre olhando para o outro e não olhando para a gente, não é sobre mim, não é sobre a minha verdade, não é sobre as minhas dores, é sobre o outro. Então, toda vez que a gente entrega um pouquinho mais para o outro, a gente sabe que é plantando que a gente recebe. E não é sobre plantar. A nossa entrega aqui já não é mais sobre a gente, né? A nossa entrega aqui é sobre Cristo, é sobre Deus, é sobre o propósito das pessoas, é sobre a salvação, é sobre a transformação, porque eu me torno cada vez um pai melhor, eu me torno cada vez um amigo melhor, eu me torno cada vez uma pessoa melhor. Eu não estou aqui só para mim, né? Eu estou aqui porque eu sei que se eu me dedicar a Deus, Deus vai me dar o poder de transformar aonde eu passar. Eu transformo a vida das pessoas dentro da minha casa. Porque Deus dá o poder para a gente, né? Através das nossas atitudes, para a gente curar, para a gente orar e nossa oração ser efetiva. Então, assim, não é sobre a gente, não é sobre a gente. A gente poderia muito bem aqui viver normalmente, acordar normalmente nos nossos horários, fazer o nosso trabalho, estarmos aqui crendo, orando, e nós estamos salvos. Nós não precisamos estar aqui todo dia para ser salvo, né? Nós estamos aqui porque a gente quer ter um mergulho melhor, a gente quer ter uma relação melhor com Deus, a gente quer estar mais próximo dele. E aqui na palavra fala, o inimigo está rondando só esperando aqui, ó, uma ovelha cair para ele vir lá e devorar, né? Como ele fez com muitas vezes, com muita gente, né? E até conosco mesmo durante a nossa caminhada. Então, que nós possamos estar firmes e conscientes disso. Porque às vezes dói, machuca, mas a gente sabe disso, a gente conhece o processo, a gente sabe quem é que quer tirar a gente daqui, a gente sabe quem é que quer abalar a gente sabe quem é que quer trazer murmúrio, quem é que quer trazer tristeza, quem é que quer trazer confusão, mas que a gente esteja preparado para lidar com isso. Preparado emocionalmente, espiritualmente para lidar com isso, porque não é fácil. E Deus tem um propósito para cada um de nós. Tem um propósito para cada um de nós e eu tenho, assim, muito orgulho, sabe, de caminhar ao lado de vocês, de cada um de vocês aqui. Porque eu sei que vocês estão aqui dando o melhor de vocês, dando o melhor de vocês, mesmo sendo difícil, mesmo sendo tortuoso, todas as manhãs estarem aqui, ao longo do dia são desafios,
mas a gente sabe que a nossa entrega a Cristo, que Deus é fiel, Deus é bom, né? Deus é bom. Que a gente precisa lembrar isso o tempo todo, que é entregar nas mãos dele. Às vezes a gente fica planejando, fazendo planos, fazendo planos, fazendo planos. Na minha vida, ao longo da minha vida, todos os meus planos, praticamente, quase todos os meus planos, eu fui planejando, planejando, todos eles se desviaram. Todos eles se desviaram porque não é o meu jeito, é o jeito dele, não é o meu jeito. Hoje eu tenho feito planos de como fazer com que esse devocional se expanda, sabe? Fazer com que aquele projeto do Clique da Esperança possa ser reavivado e ajudar mais famílias, e possa, sabe, derramar em outras pessoas, possa ser um trenzinho, sabe, um mecanismo, um meio de trazer pessoas para o reino de Deus. E todos os meus planos, cada vez que eu começo a planejar, mais e mais eu olho para mim e falo, entrega na mão dele. Pai do céu vai fazer, é Deus que vai fazer. Deixa que ele planeje, porque se você planejar, ele vai puxar de novo. Ele puxa a nossa orelha. Não adianta a gente querer ficar fazendo planos e planos e planos sobre como vai ser daqui a pouco, o que que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Nós temos que parar e ouvir. Parar e ouvir não é fácil, porque a gente é humano, né? A gente é humano e a gente quer tomar a rédea, a gente quer pôr os nossos braços, a gente quer fazer. A gente precisa ser obediente, a gente precisa parar e esperar, a gente precisa saber esperar, a gente precisa saber dar a glória, né, a Ele. Né? Dar a glória a Ele, porque se a gente for lá e fazer, corre o risco de achar que a glória é nossa. Que a gente possa ser paciente, a gente possa ser paciente para entregar e suportar, e nós possamos estar revestidos através da armadura de Deus, né, a armadura celestial, né, a nossa fé, o nosso estudo, ele esteja reforçado. Então, cada testemunho que traz aqui, cada testemunho que o irmão traz aqui, que possa cada vez mais reforçar a nossa fé, né, que nós possamos estar afiados com a nossa espada aqui, cada vez mais se renovando, aprendendo, fazendo as nossas anotações, trazendo as nossas reflexões. Essa mesa é maravilhosa, essa mesa é abençoada, né? Cada um que está aqui entrega, né? Cada um que está aqui entrega, todo mundo aqui é de bem, todo mundo aqui tem, né, é filho de Deus e faz o melhor. E não é sobre nós, não é sobre estar certo, sobre estar errado, é sobre fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor, praticar, né, a nossa inteligência emocional, lidar com as nossas emoções, fazer o nosso perceber, né? Então vem pensamento ruim, já corta, já tira logo, pede para Deus, corta, Pai, corta, Senhor. Né? Em nome de Jesus, corta qualquer pensamento de murmúrio, qualquer pensamento ruim, né? Qualquer pensamento de incômodo que vier. Ah, o James não sei o quê. Não, corta, corta. Esse James é um irmão maravilhoso. Ah, a Dona Marinês, não, essa Dona Marinês é uma pessoa maravilhosa, uma senhora maravilhosa que eu honro demais. O Somário tá aí, ó. Lucas, esse jovem maravilhoso, a Ruth, a Paty, e tantas outras pessoas que entram aqui e derramam. Né? Então, cada um de nós aqui que a gente possa, e não só aqui dentro, mas em qualquer lugar do mundo. As pessoas vêm, elas falam, né? Mas a gente sabe que o nosso inimigo não é a pessoa. Então, que a gente possa estar preparado para identificar, que a gente possa sair dessa caixa, né? Dessa caixa e ter um olhar espiritual para aquilo. Que a gente sabe que espiritualmente a gente consegue ter um olhar misericordioso, né? Um olhar amoroso. A gente, né? E dentro daquela contenda, sem ter esse olhar espiritual, a gente cai na murmúria, a gente cai na briga, a gente cai na contenda, a gente cai e nosso coração é afetado. Então, que a gente possa guardar o nosso coração acima de tudo, para Deus. Bom, acho que essa Glória a reflexão que esse Deus, capítulo trouxe para mim, gente. glória a Deus, amados. A gente tem que sentir, não olhar só para nós e olhar do todo. E o que Deus requer de nós é que sentimos a dor do outro. Porque quando nós passamos a sentir a dor do outro, a gente sabe que verdadeiramente Deus nos ama, porque a dor que Jesus passou por nós foi muito grande, por isso que estamos aqui. Ontem eu estava com meu neto e fui ler a palavra. Então, na hora da leitura, nosso devocional, eu e ele, e eu falando com ele, a gente lendo, e de repente comecei a sentir uma dor no meu ouvido, né? E ele sentiu a dor no ouvido dele, e ele passava a mão no ouvido, aí eu comecei a sentir a dor dele em mim, a dor no meu ouvido. Aí eu percebi que Deus estava falando comigo através do meu bisneto ali, que nós temos que olhar e sentir a dor do outro. Porque quando a gente sente a dor do outro, a gente sara. Aí eu peguei, botei a mão sobre ele, repreendi a dor, falei assim, você está sentindo a dor no ouvido? Ele disse, tô, vó. Aí eu cheguei, porque o inimigo, ele quer inibir, ou seja, ele quer fazer com que a gente não venha entender o Espírito Santo falando conosco.
Na hora que ele começou a sentir a dor, que eu comecei a sentir a dor em mim também, eu botei a mão sobre o ouvido dele, repreendi a dor em nome de Jesus e que seja o ouvido dele estivesse atento para a mensagem que eu estava falando com ele naquele livrinho, O Poder da Ação. E aí foi forte demais, bancada linda de Deus que está. Nós estamos reunidos em nome de Jesus. Naquele momento que eu orei, repreendi aquela dor do ouvido dele, imediatamente meu ouvido abriu e foi sarado também. E tenho orado e vou continuar orando. E quero dizer que esse momento nosso é muito rico, porque Deus assim quer, porque Deus é poderoso, porque Deus é misericordioso. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.